Galera, vocês já conhecem o poder absurdo do Rimuru. E sim, existem pessoas mais poderosas do que ele. Principalmente a gente está falando aí de alguém que não só criou o Rimuru, mas também toda a existência de Tensura. O ser supremo conhecido como Veldanava. O primeiro e verdadeiro dragão, o pai de toda a criação. Mas por que ele escolheu desaparecer no final das contas? Será que o Veldanava é o Rimuru, ele sendo na verdade a mesma identidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo nessa teoria insana que apareceu com novas evidências recentemente e poder mudar tudo o que você pensa sobre Tensura, tá? Desde a criação do multiverso até os eventos mais recentes da série, volume 21, né? Eu vou te mostrar por que essa conexão pode ser muito mais real do que você imagina. Então, prepara aquela pipoquinha, pega a tua água, teu suco, vem comigo e bora nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha, família, por mais poderoso que o Rimuru possa ser, tem aquele ser que ainda é mais forte. Na verdade, a gente pode dizer, como eu falei, que ele é o pai do Rimuru e de toda a criação. Esse ser, conhecido como Veldanava, o Rei Estelar, é o primeiro ser a existir. Só que ele não ficou contente em sempre viver sozinho nesse mundo, então ele acabou criando irmãos dragões verdadeiros, cujo poder acaba sendo ilimitado, como o caso da Velzard, que era o dragão do gelo, que passava dias no castelo do gelo, enlouquecendo junto com o Guy Crimson por lá, e depois nós temos a Velgrind, que passa dias no castelo do Império Oriental, avançando sobre o Rudra, que é o primeiro herói. Porém, o terceiro dragão, o Veldora, ele foi criado de uma maneira um pouco diferente. Você poderia até dizer que ele se tornou mais forte do que as suas irmãs, especialmente porque ele passou 2 anos inteiros dentro do Rimuru. Então, teve uma conexão muito grande entre os dois. Só que antes mesmo do Veldora existir, tudo começou com o Veldanava, o criador de tudo. A pré-criação em si era só uma vontade que existia, como se fosse um poder ilimitado que, mano, existia no mundo, sacou? E ele se limitava apenas pela própria imaginação. Um dia o Veldanava acabou ficando entediado e decidiu casualmente construir o espaço-tempo aí para que novos acontecimentos pudessem existir, eventos que acontecessem de uma maneira sequencial, e essa vontade era tão poderosa que sabia literalmente tudo o que ia acontecer, porque era uma forma de vida digital onisciente. Se você assistisse os outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal de Tensei, a gente sabe que essas entidades existem no fim dos tempos lá, e justamente são os que mantêm o domínio sobre todas as regras que regem aqueles capazes de mudar as leis do universo. Isso foi tudo explicado especificamente pra gente mais no volume 21, quando a gente viu que o Felduin mandou o Rimuru pro fim do tempo e do espaço. Sacou? Essa vontade digital, ela sabia basicamente tudo o que o universo tinha a oferecer. Então, cansada de tudo, ela desistiu da sua divindade e se transformou no primeiro dragão verdadeiro. Aí o Veldanava, que se tornou ela agora, né? Quando acordou no local de origem, ele começou o seu trabalho ali como Deus literal. Ele tomou o comando do grande Espírito Santo e dividiu 7 servos específicos para ajudar ele, conhecidos como os 7 anjos primordiais. Isso também, como a gente já disse em outros vídeos, teve a sombra desse Espírito Santo, que restou depois da criação dos anjos e se transformou nos 7 demônios primordiais. Daí que o nosso querido Diablo nasceu, né? Assim como Guy Crimson, Última Testarossa Carreira, enfim, a Misaria, Rain. E se você acha que isso fez o Veldanava um ser incrivelmente forte, você está enganado. Esse ser casualmente usou o colapso imaginário para criar uma infinidade de universos. Depois da criação do multiverso, no entanto, a energia nula que ele utilizou para criar tudo, que era limitada em comparação ao que o Rimuru pode fazer lá no final do volume 21, como por exemplo, quando o Rimuru chegou lá no final dos tempos, no final do volume 21, foi perguntado para ele se ele queria criar um novo universo e redefinir tudo, só que ele recusou, porque a gente sabe que o Rimuru já disse que ele não queria fazer esse tipo de coisa, porque ele poderia viver com pessoas que foram criadas por ele. Teoricamente ele seria o deus da parada, e ele não queria ser o deus. Entendeu? E para uma certa referência, essa habilidade chamada Nahil é tão poderosa que o Rimuru ficou danificado usando ela, porque permite que o usuário produza e aproveite constantemente a maior energia destrutiva existente. Com esse poder de criação, o Veldanava criou o mundo cardinal, no coração do multiverso, entendeu? Ele planejando povoar esse mundo com espíritos poderosos e espíritos imortais, que chamou de homens piedosos. Primeiro, ele criou o Twilight Valentine, né, o cara que era o pai da Luminous Valentine, para servir como modelo de ancestral para todos os mortais. O único problema era que o Twilight, ele era tão perfeito que ele não tinha um conceito de gênero, ele não entendia isso, conceito de reprodução, o que levou ele a criar humanos gigantes e também vampiros. Só que esses humanos gigantes
acabaram falhando, né? Foi tipo uma falha no experimento dele. Porque assim, apesar deles possuírem uma vida longa, eles tinham um conhecimento ilimitado também, os egos deles acabaram tornando os caras autodestrutivos. Eles começaram a lutar entre si, como sempre foi da própria natureza humana. A partir desse negócio aí, o Twilight desistiu dessa ideia e deu origem aos humanos e semi-humanos que cumpriram os desejos do Véu da Nava, né? Mesmo que eles não fossem imortais. Eu não sei se você percebeu, mas esses demônios primordiais, anjos, gigantes e até mesmo as fadas, todos esses espíritos cercam de imaginação e criatividade, apesar de possuírem um potencial ilimitado e viverem tipo bilhões de anos nesse mundo. O que eles fizeram com isso aí, com esse tempo que eles estão vivendo? Absolutamente nada. E então o Rimuru aparece, e em 2 anos ele já revolucionou o mundo inteiro, entendeu? Ele tornou as coisas mais interessantes para todos esses seres de bilhões de anos, porque ele estava fazendo o que o Véu da Nava sempre quis que fizesse. E é por isso que esses seres finitos aí, como os humanos, são tão valorizados pro Véu da Nava, entendeu? Seres como o Rimuru e os outros humanos são os que estão trazendo a inovação, criando coisas legais, como arroz, como lamen. Um dos principais focos do Rimuru é justamente criar a cultura que produza mangás, light novels, recursos de entretenimento, mantendo todas as pessoas ocupadas, fora a cultura de criação, de plantar para comer, subsistência deles. Por isso os humanos e os seres finitos são tão importantes assim. Os humanos, eles povoam os inúmeros universos, desenvolvendo uma variedade de culturas diferentes. O nosso próprio universo, aliás, que existe há dezenas de outros multiversos, né? Ainda assim, o nosso universo também existe dentro de Tensura. Não é à toa que o Rimuru morreu esfaqueado lá antes dele reencarnar. Nesse ponto, a existência dos mortais no mundo cardinal acabou sendo ameaçada. Então o Véu da Nava ele ordenou que os seus subordinados, o primeiro anjo primordial, vigiasse o multiverso, destruindo todo o epítome do mal ali, todo o início do mal, reprimindo todos os criptídeos, como por exemplo os insetos que queriam dominar diferentes reinos, os líderes dele, né, como o pai do Zejon, que também apareceu nos últimos volumes pra gente, que desejava se tornar o próximo Véu da Nava, os Alanios, né, e para garantir esse mundo progredindo cada vez mais do jeito que o Véu da Nava queria, ele isolou partes da sua autoridade divina nas Ultimate Skills. Sim, você ouviu bem, esse dragão aí, ele tinha acesso e criou todas as Ultimate Skills. Não é difícil imaginar que ele poderia criar um multiverso com um estalar de dedos. No entanto, cara, ainda assim ele desistiu desse poder dele no final das contas, deixando as habilidades circularem pela própria natureza. E essas habilidades agora poderiam ser escolhidas ali, aliás, elas escolhiam os seus próprios mestres. O Véu da Nava ele só manteve uma habilidade dentro dele, o Mikael. A partir daí, depois disso, ele eventualmente conheceu a Ramírez e o Guy Crimson, cujos poderes atingiram níveis absurdos que potencialmente poderiam enfrentar até mesmo o poder dele, mesmo que agora ele esteja mais enfraquecido. Porque, vamos ser honestos, galera, ele não estava morto, mas estava bem mais fraco, bem mais nerfado do que ele era antigamente. Só que o Véu da Nava ficou bastante impressionado com as habilidades primordiais, especialmente porque o Guy Crimson ele ganhou a Ultimate Skill do Orgulho depois da batalha contra o Véu da Nava, porque eles já lutaram um contra o outro. E essa habilidade evoluiu mais tarde para a Ultimate Skill Lucifer. O Véu da Nava então atribuiu a função de administradores a Ramírez e o Guy Crimson, dando a eles as autoridades de falar em nome dele mesmo. Basicamente, ele confiou a eles o mundo cardinal e a humanidade. Ramírez serviu como guia para todos os heróis e governantes dos espíritos, enquanto o Guy Crimson ele assumiu o manto ali do arquidemônio, se esforçando para proteger e até ao mesmo tempo ameaçar o mundo como mediador no final das contas. E tudo acabou mudando cerca de 2000 anos atrás, quando o Véu da Nava entrou em contato com o reino de Nazca. Que aí ele foi lá e tomou o Príncipe Rudra como aluno dele. Ele treinou o Rudra para ser o primeiro herói a enfrentar o Guy Crimson de igual para igual. Naquele ponto, o Guy Crimson era o único Lorde Demônio que existia. O Véu da Nava ele deu ao Rudra a Ultimate Skill Mikael, que era dele, e ao mesmo tempo retirou a Ultimate Skill Uriel do Rudra, que mais tarde o Rimuru conseguiu obter. E isso, no entanto, foi um erro, galera, porque antes que o Mikael enlouquecesse completamente e assumisse o controle do Rudra, o Véu da Nava se apaixonou pela Lúcia, a irmã do Rudra. Eles tiveram um filho, que era Milin. Esse casamento, como uma mortal, cara, como a Lúcia, acabou enfraquecendo ainda mais o Véu da Nava, o que resultou na perda da onisciência dele, porque um Deus não pode amar uma coisa mais do que as outras. Ele tem que amar todos igualmente, e acabou que ele abriu mão disso para amar apenas a Lúcia. E como agora grande parte da sua energia diminuiu, o corpo dele começou a se desestabilizar,
Com o pouco poder que restava, o Veldanava usou as forças finais para criar um irmão para Milin, o bebê dragão que serviria como seu companheiro e animal de estimação para o resto da vida, o Gaia, garantindo que ela nunca estivesse sozinha. E isso transformou essa entidade divina que ele era em algo muito mais simples, quase como um humano. Ele não era mais imortal. Aos olhos do Veldanava, isso era bom, porque ele podia viver o resto dos dias de paz dele com a família dele. Só que essa paz acabou não durando muito tempo, porque aquela velha história que a gente conhece, o exército atacou eles, o reino, né, onde o Veldanava estava, e acabou matando ele e a Lúcia. É claro, isso provocou a fúria da Milin, porque o Gaia também morreu e levou a eventual criação do Conselho dos Lordes Demônios, que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos aqui. Só que o Veldanava, ele era facilmente o ser mais poderoso dos dragões verdadeiros. Quero dizer, ele literalmente criou tudo e todos. Porém, a identidade dele como um ser digital fez ele ascender para todas as outras hierarquias. Seus servos acreditaram que ele vai voltar, só que o mundo ainda não chegou a conclusões específicas sobre o que realmente aconteceu com o Veldanava. Então não se sabe se ele pode voltar ou não. Alguns acreditam que ele ficou decepcionado com as criações e escolheu abandonar elas. Outros pensam que ele simplesmente quis deixar tudo para Milin. E alguns até acham que ele saiu de lá do mundo, né? Tudo que ele tinha feito ali, ele só queria aproveitar o que ele criou em algum plano distante da existência. Os servos dele, no entanto, não estavam nada felizes com essa ideia. Então o Rudra, ou melhor dizendo, o Mikael, eles acabaram ficando super irritados porque o pai deles não estava voltando. Agora eles estão tentando ativamente ressuscitar o Veldanava, roubando os fatores de dragões essencialmente e todas as essências dos diferentes dragões verdadeiros. Só que isso nem é tão importante assim, porque o Rimuru, ele tá voltando dos fins dos tempos agora, né? O Felduin tá lá naquela batalha toda, ele também na Light Novel é um que tá querendo reviver o Veldanava, junto com o Rudra, com o Mikael, enfim, essas coisas todas. E o Rimuru vai descobrir mais coisas sobre esse velho dragão aí no final das contas, tá? E agora com relação do Rimuru Veldanava, né, essa relação que a gente já comentou e vem comentando bastante durante os últimos anos, cara, o Rimuru se tornou um dragão verdadeiro durante a invasão do Império Oriental lá de Tempest, que abrange mais ou menos o volume 13 a 15, né? E assim, o Veldora, ele sofreu uma lavagem cerebral, o Rimuru teve que lutar contra ele, né? Na verdade foram dois dragões verdadeiros, que foi ele e a Velgrind, e obviamente, se você viu essa parte, se você leu isso daí, mano, o Rimuru acabou com os dois. E é claro que ele teve um fator diferenciado aí no final das contas com a nova amiga, companheira dele, ou noiva, digamos assim, que seria a Ciel. E quando ele derrotou os dois dragões, o Rimuru considera eles parte da família deles agora, né? O que significa que ele se tornou o irmão mais novo do Deus Dragão. Só que como isso seria possível? Como o Slime se transformaria num dragão? Bem, isso é graças a Ciel, como a gente disse. Quando ele viu que o mestre estava precisando enfrentar dois dragões verdadeiros, ele começou a duvidar de si mesmo. O Rafael, na época, porque não sabia se ia conseguir lutar contra dois ao mesmo tempo. E para levantar a moral do Rafael, o Rimuru deu o nome de Ciel e acabou evoluindo a habilidade final para humanas. E assim como o Mikael, a Ciel se tornou um ser que tem os seus próprios sentimentos, sua própria forma de agir. E com essa atualização, a Ciel não só conseguiu analisar as partículas de informação, também conhecidas como os blocos de construção do universo, mas também ele conseguiu manipular ativamente tudo. E como a Ciel é uma forma evoluída do Rei da Sabedoria Rafael, ela tem o domínio sobre todas as informações do universo. Essencialmente, isso acaba permitindo que ela altere o tecido da realidade à vontade. É como se a Velgrind estivesse usando um super ataque ali de aceleração e a Ciel dissesse tipo, não, criando instantaneamente uma habilidade forte o suficiente para dominar a Velgrind. A Ciel, ela focou em lutar contra a Velgrind enquanto o Rimuru tentava recuperar o melhor amigo dela, que era o Veldora. Nesse momento, a Ciel casualmente perguntou ao Rimuru, tipo, você quer se tornar um dragão verdadeiro? E o Rimuru, obviamente, ficou um pouco chocado com isso, só que depois de aceitar, ele absorveu o núcleo do dragão do caos, que era o animal de estimação da Milin, e também analisar o próprio Veldora, a Ciel, ela possui todos os componentes necessários para fazer o Rimuru evoluir para um dragão verdadeiro. Naturalmente, ele acabou se tornando uma das personificações dessa criação, multiplicando a sua força de uma forma absurda. Com o seu novo poder agora, o Rimuru, cara, ele entende a natureza do mundo em si, e ele também ganha o controle sobre o espaço-tempo e os elementos mágicos por conta dessa nova habilidade que ele conseguiu liberar. O lançamento do dragão Rimuru também acontece com a Velgrind, o que sabemos que obviamente aumentou a força do Rimuru, porque ela também tem uma conexão igual o Veldora tem com ele agora, então ela fez o nosso slimezinho se tornar mais forte, e assim como o Veldora, ele também poderia invocar ela e até usar sua magia e habilidades de poder de calor quando ele quisesse. Além disso, o Beelzebub do Rimuru recebeu uma atualização, transformando aquela habilidade que ele tinha do estômago num espaço infinito.
Era uma nova dimensão sob o controle do Rimuru. Mas isso não era nada comparado ao melhor poder que ele adquiriu com essa atualização para Dragão Verdadeiro, que era 1 tonelada das suas habilidades finais foram combinadas para formar uma capacidade ultra poderosa de anular, né, o Deus Nulo. Então assim, pensa em tudo que a gente acabou de falar sobre essas habilidades. Essa habilidade no Tornar Nulo é uma habilidade que abrange todas elas, é uma combinação de todas. A habilidade de um dragão e habilidades finais não importam mais. Tudo sobe de nível e o Rimuru pode usar elas até mesmo para dominar o espaço-tempo. Então sim, ele agora controla o espaço-tempo num nível muito maior do que antes. Tipo, 5 minutos atrás, tá ligado? E essa evolução do Rimuru é a mais crucial até agora na história. É muito provável que ele seja, na verdade, o próprio Véu da Nava por conta do nível de poder, tipo o Véu da Nava renascendo, né? Que ele tá, né, conseguindo obter. E a partir daí, mano, ele só vai crescendo. Mas afinal de contas, ninguém pode se tornar um dragão verdadeiro se a alma ou o ego único seja capaz de resistir à própria realidade. E de acordo com a teoria do Feldway, você precisa dos 3 núcleos de dragão, o Veldora, Velgrind e Velzard, para poder ressuscitar a alma do Véu da Nava. O Rimuru ele já tem 2 desses 3 núcleos, provavelmente pegando o terceiro, que seria a Velzard, que ele não tem ainda, ele conseguiria se tornar o Véu da Nava completo. E se tudo seguir os planos, ele pode pegar quando ele retornar do fim do limite do tempo lá, né? Do fim do espaço-tempo, como um ser digital, algo que o Véu da Nava também era no passado. Além disso, se você observar a cor do dragão que o Véu da Nava era, literalmente é o mesmo azul que o Rimuru é. Eu não vou entrar em mais detalhes disso agora, mas, mano, é tipo, contra fatos não há argumentos, tá? Então a gente vai poder comentar sobre muito mais, eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Deixa aí nos comentários pra gente trocar mais ideia e eu quero saber muito mais coisa quando sair o volume novo, né? O volume 22 vier pra gente com várias novidades, a volta do Rimuru, se realmente vai ser tão duradoura, tão diferenciada assim pra ele acabar com o Felden no final de tudo. E não esquece, só pra lembrar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você acompanhar mais coisa com a gente. Vai nessa! Eu confio que você tá querendo mais curiosidade, né? Acompanhar mais coisas e eu vou trazer mais coisas pra vocês. Então manda bala aí. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!